boa noite. 4 das 5 unidades de pronto atendimento de Natal estão lotadas. O avanço da doença no estado e o desrespeito às medidas de isolamento acabam sobrecarregando o sistema público de saúde. Cresce o número de homicídios no Rio Grande do Norte no mês de abril. E você vai ver também. Em reunião com os governadores, o presidente Jair Bolsonaro fala em congelamento de salários e garante ajuda financeira aos estados e municípios. E você confere, embaixo de chuva ou de sol, os motoboys estão trabalhando diariamente para atender quem está cumprindo o isolamento social. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2020 e o Band Cidade começa agora. O avanço no número de infectados por coronavírus em Natal culminou na lotação dos leitos em algumas unidades de pronto atendimento que atendem a população da capital potiguar. O pronto-socorro da UPA do Conjunto Cidade Satélite estava tranquilo na manhã desta quinta-feira. O cenário era o mesmo na unidade de Cidade da Esperança. Jaciara buscou uma consulta para o marido e não demorou para ser atendida. Ele veio porque está sentindo cansaço, já está uns 2 dias. Já entrou lá dentro, aparentemente está tudo tranquilo, porque já está esperando só entrar na sala do médico. Mas, ao contrário da calmaria no pronto-socorro, a situação dos leitos nas UPAs da cidade é preocupante. De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Natal, 85% das vagas estão ocupadas. Na unidade de Cidade Satélite, todos os 8 leitos estão com pacientes internados. Outros 3 estão na lista de espera. Assim como na UPA do Satélite, outras 3 unidades não têm mais vagas disponíveis. Na UPA dos Pescadores, nas Rocas, são 4 leitos e 5 pacientes. No Potengi, são 7 vagas e 10 pacientes. Na unidade Pajuçara, são 7 leitos e 5 pessoas na fila de espera. A situação é menos crítica na UPA de Cidade da Esperança, que está com 60% de ocupação. E a gente atualiza agora os dados da pandemia de coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública, até o meio-dia de hoje, o estado tinha registrado 178 mortes pela Covid-19. Outros 40 óbitos estão em investigação. Ao todo, o Rio Grande do Norte contabiliza 4.060 casos confirmados da doença em 128 municípios potiguares. Estamos começando a viver o chamado pico da Covid-19 e daí a importância de todo cidadão ter 2 responsabilidades. A primeira, de se prevenir, de adotar todos os procedimentos de higienização. A segunda responsabilidade do cidadão, denunciar quem está descumprindo o decreto da governadora Fátima Bezerra. Quem está, por exemplo, promovendo a aglomeração nesse momento em que precisamos tentar manter o distanciamento social e ficar em casa. A violência no Rio Grande do Norte apresentou um crescimento no mês de abril. Você acompanha agora. Entre os dias 1º e 27 de abril deste ano, o estado registrou 157 crimes violentos letais intencionais, os CVLIs. O aumento é de 41% em relação ao mesmo período do ano passado, que contabilizou 111. Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal, o COINE. O indicativo de alerta para a gente se dá justamente em Mossoró, onde a gente percebe que existe uma dinâmica de enfrentamento entre as facções criminosas por busca de poder naquela região e por isso, aliás, e também por busca de territórios novos para o cometimento da criminalidade. E em Natal, porque devido ao isolamento social, as forças de segurança estão muito direcionadas para diversas atividades, além das suas atribuições precípuas, e aí a criminalidade tem se aproveitado dessa situação. Ainda segundo os dados do governo, o mês de abril apresentou um aumento de 9% em relação a janeiro deste ano. A gente precisa ficar em alerta porque realmente a criminalidade ela se aproveita desses momentos de suscetibilidade, de vulnerabilidade da sociedade para ampliar os seus tentáculos e aumentar a sua capacidade criminosa. De acordo com o coordenador da COINE, o crescimento no número de crimes violentos pode estar ligado
também a queda na taxa do isolamento social. A gente observa que não há um cumprimento adequado do isolamento social. Tá? O Estado está em busca de fazer com que as pessoas cumpram esse isolamento e cheguem pelo menos a 70% para reduzir o impacto na saúde pública. Mas se as próprias pessoas comuns, o cidadão comum, ele não cumpre, você imagina os criminosos. Vamos agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem tem as informações é Fernanda Martinelli. Boa noite, Fernanda. Olá, Ana Ruth, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta quinta-feira. Na manhã de hoje, aconteceu uma reunião do presidente da República, Jair Bolsonaro, com os governadores dos estados brasileiros. Na ocasião, que foi uma reunião por videoconferência, foi debatido a ajuda emergencial para estados e municípios. Esse projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional e agora passou para a sanção do presidente da República. Um dos pontos mais debatidos foi a questão do veto ao reajuste salarial para servidores até 2021. Um fato é que Bolsonaro deve vetar esse ponto, mas ele declarou aos governadores a sanção do projeto. A maioria dos administradores estaduais solicitaram que a primeira parcela dessa ajuda emergencial já seja paga agora em maio, devido à crise que já vem sendo vivida desde abril por causa do fechamento do comércio e do distanciamento social. Bolsonaro disse que vai passar essa responsabilidade para o ministro Paulo Guedes, que agora mantém um contato direto com os governadores para solucionar essa questão da primeira parcela. Toda a expectativa girava em torno de uma harmonia entre o presidente da República e os governadores, já que muitos deles trocaram farpas com Bolsonaro por causa da questão do distanciamento social, que vem sendo criticada pelo presidente da República. Mas a reunião transcorreu com toda a harmonia, teve a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que ressaltaram que é importante que agora a União, estados e municípios se unam para combater os efeitos da crise causada pela Covid-19. Um outro fato que chamou a atenção no dia de hoje, aqui em Brasília, foi a entrega de um pedido de impeachment coletivo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse pedido de impeachment foi assinado por entidades jurídicas, também por partidos políticos e foi capitaneado pelo Partido dos Trabalhadores. Houve uma manifestação em frente ao Congresso Nacional pedindo a saída de Jair Bolsonaro e agora cabe ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, resolver se vai ou não dar prosseguimento e acatar esse pedido de impeachment do presidente da República. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. Ainda sobre a reunião do presidente Jair Bolsonaro com chefes do Poder Executivo Estadual, a governadora Fátima Bezerra participou da videoconferência e falou sobre o congelamento do salário dos professores e também sobre a ajuda financeira aos estados e municípios. A reunião do presidente da República com os governadores se deu num clima institucional extremamente respeitoso, contou também com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado. O presidente assumiu o compromisso que vai sancionar o projeto de lei 39, que trata do auxílio federativo aos estados e municípios. Anunciou também que vai fazer o veto integral ao reajuste dos servidores. Nesse tema não houve consenso, alguns governadores são contrários, como é o meu caso, sempre deixei clara essa posição, porque considero que isso é uma interferência na autonomia dos estados e municípios. E, por fim, na ocasião, nós fizemos um apelo para que esta sanção ao projeto se dê imediatamente e para que esse repasse chegue o mais urgente possível junto aos estados e municípios. Importante considerar que esse auxílio federativo não é nenhuma benesse, na verdade é dever do governo federal chegar junto aos estados e municípios diante da queda brutal das receitas que nós estamos tendo em decorrência da pandemia e, portanto, repito, esse auxílio federativo não é para governador A, B ou C, isso é para a população. É preciso exatamente que nós tenhamos essa compensação financeira para honrar, junto com a população, as obrigações básicas que cabem aos estados e municípios.
a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e a Confederação Nacional de Municípios lançaram uma nota conjunta reconhecendo o esforço do Congresso Nacional, mas esclarecendo que o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, aprovado pelo Congresso, recompõe apenas em parte as receitas dos municípios, as receitas que os municípios estão sofrendo com a queda na arrecadação de tributos em decorrência da pandemia da Covid-19. As prefeituras municipais do Rio Grande do Norte poderão perder mais de 795 milhões de reais. O valor a ser recomposto pelo governo é de pouco mais de 350 milhões de reais. Os números estão postos e contra eles não há argumento. O estado do Rio Grande do Norte e 167 municípios terão uma perda de quase 800 milhões de reais. A ajuda que virá do governo federal, 350 milhões de reais. Só com essa estatística, só com esse índice, você já imagina a dimensão, o galope que vai dar a crise nos municípios potiguares. Uma crise nos municípios, crise também no governo do estado. Aliás, eu conversava hoje com o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier, e ele ia direto ao cerne da questão momentânea. O governo federal precisa necessariamente fazer esse repasse de socorro aos estados ainda no mês de maio. Porque, caso contrário, o governo do Rio Grande do Norte, por exemplo, terá muitos problemas para pagar a folha salarial do funcionalismo e terá gigantes dificuldades para honrar os compromissos com o repasse dos poderes e, claro, com os fornecedores. O momento da crise econômica é gigante para todos os lados e para o poder público, seja município, seja estado, é grande. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá pessoal, muito boa noite. A chuva não tem dado trégua em áreas mais costeiras do Nordeste. Uma chuva forte, volumosa e que tem provocado transtornos em algumas capitais nordestinas. Amanhã, sexta-feira, em São Luís, possibilidade de chuva com acumulados significativos, mas a temperatura sobe, máxima prevista de 30 graus. Em Teresina, pode chover durante a sexta-feira, mas de forma isolada, sem grande intensidade, máxima prevista de 30 graus à tarde. Em Natal, possibilidade de chuva volumosa durante a sexta-feira, mas ainda assim aquela sensação de tempo abafado com máxima de 29 graus à tarde. Em Recife, chuva bem isolada, sem grandes acumulados e calor, máxima de até 30 graus. No decorrer dos próximos dias, ainda deve chover, principalmente em áreas mais próximas à costa do Nordeste. E no próximo bloco, Caixa Econômica Federal segue pagando o auxílio emergencial aos informais e aos cadastrados do Bolsa Família. Você vai saber quem deve receber o benefício amanhã. O Band Cidade vai trazer os detalhes em um minuto. De volta com o Band Cidade. A Caixa Econômica Federal continua fazendo o pagamento do auxílio emergencial. Amanhã, receberão a segunda parcela do auxílio os beneficiários do Bolsa Família com o NIS Núcleo, o final 5. Os demais contemplados com auxílio emergencial, nascidos em maio e junho, terão o saldo disponibilizado na poupança digital da Caixa. Por meio do aplicativo Caixa Tem, o valor poderá ser movimentado com o pagamento de boletos, concessionárias e até compras online. O saque para esses beneficiários só estará disponível a partir do dia 4 para quem nasceu em maio e no dia 5 para os nascidos no mês de junho. Recém-aprovados para receber o auxílio e que nasceram no mês de abril, esses também receberão amanhã a primeira parcela do benefício. E mais da metade do comércio da capital potiguar registrou uma queda entre 70% e 100% no faturamento durante a pandemia do novo coronavírus. O acesso ao crédito é uma das grandes preocupações do setor, que chega a ser responsável por 65% do produto interno bruto aqui do Rio Grande do Norte. 57,4% das empresas do comércio e serviços de Natal registraram queda no faturamento. A redução na receita teve variação de 70%, chegando até 100% desde o início da pandemia do novo coronavírus. Só no mês de abril, a redução chegou a 40% em alguns segmentos. Os dados foram apresentados pela Câmara de Dirigentes Lojistas da capital potiguar. Tirando supermercado e farmácia, todos os outros segmentos
levaram resultados bastante preocupantes, uns mais, outros menos, entre 15%, 17% e 42% no mês de abril. O acesso ao crédito é uma das principais preocupações do setor, que aguarda a liberação de recursos junto aos bancos. Nossa maior preocupação é a questão do acesso a crédito. Esse é o nosso maior gargalo, porque, vejam bem, a população de baixa renda já está sendo contemplada com seu benefício emergencial de R$ 600. O governo vai receber o seu auxílio emergencial também para os estados. O setor produtivo, por sua vez, receberia a sua assistência, o seu benefício, o seu auxílio emergencial através das linhas de crédito. E aí a gente vai para um dado apresentado pelo SPC de que 59% das inadimplências são bancárias. O levantamento da CDL aponta ainda que os setores de comércio e serviços foram os que mais demitiram nos últimos meses. O dado sobre o desemprego ainda é mais alarmante dentro do setor de comércio e serviço, que compreendem já 69% dos requerimentos do seguro-desemprego aqui no estado. Os números são gravíssimos. Nós temos setores praticamente parados. Quer um exemplo disso? O setor do turismo. O segmento do turismo está praticamente parado, isso porque, inclusive, o Rio Grande do Norte só conta hoje com voo Natal-São Paulo, São Paulo-Natal. O segmento do turismo vive uma crise, o segmento do serviço, do varejo, e, inclusive, sobre isso, a CDL Natal protocolou um pedido junto ao prefeito da cidade, prefeito Álvaro Dias, para que as lojas referentes ao segmento de roupas e calçados, elas possam ser reabertas. O CDL protocolou esse pedido, mas ele não teve a resposta do prefeito Álvaro Dias. Os números do desemprego no Rio Grande do Norte realçam todo esse drama. Enquanto no Brasil temos um índice hoje de 11%, o desemprego no Rio Grande do Norte já alcança, lamentavelmente, a casa dos 15%. E o Seturne, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e de Passageiros da capital, se reuniu com representantes da STTU, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, para pedir a revisão dos cálculos das tarifas dos ônibus e ainda um auxílio financeiro da Prefeitura para que as empresas de transporte continuem funcionando. Segundo o Seturne, desde o início dos decretos e o aumento do isolamento social, os ônibus têm sofrido com a redução no número de passageiros. O sindicato aponta que houve uma redução de 73% no número de passageiros. A queda na receita alcançou a margem de 68%. Os números do Seturne também são emblemáticos. O problema é que o Seturne, historicamente, todo ano, a cada 6 meses, ele traz essa questão que as empresas estão falidas, que as empresas não têm como se manter. Então, agora, quando chega no momento de realmente de grave crise, a gente não sabe até que ponto esses números, de fato, são válidos. O fato concreto, claro que as empresas de transporte urbano, elas vivem uma crise, como todo segmento da economia vive uma crise. Os empresários de ônibus, eles querem 2 situações, eles fazem 2 pleitos, aumento da tarifa e uma repactuação para subsídio, ou seja, para incentivo da prefeitura junto às empresas. Só que a prefeitura também já está em crise e o cidadão que poderia bancar esse aumento da tarifa também já está em crise. Bom senso e negociação são as palavras de ordem para acertar as contas do condomínio em tempos de orçamento apertado. Você vai saber como. Espaço gourmet e academias fechadas são algumas soluções de prédios residenciais para não alterar o valor da taxa de condomínio. Só nos edifícios administrados pela empresa em que o Fábio é sócio, o atraso nos pagamentos aumentou em 15% no último mês. Nós estamos entrando em contato com as empresas prestadoras de serviço para renegociar os contratos. Nós temos que criar facilitadores, formas de que elas consigam arcar com essas despesas. O acordo caso a caso pode ser uma boa saída. Em muitos edifícios comerciais, há registros de atrasos de pagamento. Neste prédio, algumas medidas fizeram com que o valor da conta do condomínio caísse 15%. Redução da jornada, dos funcionários do condomínio, principalmente da limpeza. Então, hoje a gente está trabalhando com cerca de 2% a 5% de colaboradores no prédio. Segundo especialistas do setor imobiliário, o aumento da inadimplência é uma consequência da crise econômica gerada pelo coronavírus. Na hora dos acordos, o bom senso entre condôminos e síndicos tem que prevalecer. O melhor que o síndico faz agora é cobrir o caixa dele. E o que a gente recomenda é
que ele vá no fundo de reserva, faça de lá uma transferência, para depois, quando ele conseguir recuperar a inadimplência, reponha esse dinheiro lá no fundo de reserva novamente. O pagamento dos aluguéis é outro problema encontrado pelos condôminos. Uma solução pode vir do Senado, que nesta semana aprovou um projeto que proíbe as ações de despejo durante o período de pandemia. O texto agora segue para a sanção presidencial. E agora tem um recado para você. Olha só, se você está sentindo algum sintoma da Covid-19, como febre, coriza, tosse, dor de cabeça e dor no corpo, não sai de casa. Você pode se consultar com o médico do Apivida através da teleconsulta, um novo serviço que foi feito para garantir seu bem-estar e para seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E é fácil de usar, igual aquele aplicativo de mensagem que você já usa. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você vai ter um vídeo explicando todo o passo a passo. Não tem erro. Também dá para acessar o YouTube do Apivida e assistir o vídeo na hora que você quiser. E vale dizer, você não paga nada mais por isso e tem acesso a consultas médicas 24 horas por dia. E se você quer apenas tirar dúvidas sobre o coronavírus, é possível conversar com um dos nossos profissionais da saúde pelo chat online, acessando esse QR Code ou telefonando 24 horas. É assim, com inovação, acolhimento, medicina de qualidade e o trabalho de todos por todos, que juntos venceremos a Covid-19. Apivida, todos por todos. E a gente vai agora para um breve intervalo. Volta a se encontrar em um minuto. A Companhia Aérea Azul informou que vai adicionar novos voos diretos e retomará a operação em 5 cidades do país já a partir do mês de junho. Natal será uma dessas cidades com voos diretos e diários para Recife, o principal centro de conexões da Azul no Nordeste, isso a partir do dia 15 de junho. Com essas e outras ampliações, a companhia aérea deverá chegar a 168 decolagens em dia de pico durante o mês de junho. As passagens já estão sendo comercializadas em todos os canais oficiais da companhia. A Azul havia suspendido as operações aqui na capital potiguar desde o dia 28 de março, devido à pandemia do novo coronavírus. Aos pouquinhos, os voos vão sendo retomados. A Azul anuncia esse voo Natal-Recife-Natal. A companhia aérea Gol também já anunciou que vai voltar com algumas operações a partir do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. As operações para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e ainda a operação para o Aeroporto Juscelino Kubitschek, o Aeroporto do Distrito Federal, em Brasília. E nos países europeus, onde a quarentena foi respeitada, a população começa, aos poucos, a sair de casa. É assim que a Espanha vai enfrentar o complexo processo de reabertura gradual da sociedade. A máscara é a carta branca para a vida lá fora. Todas as pessoas a partir dos 6 anos de idade precisam usar a proteção em locais públicos quando o distanciamento mínimo de 2 metros não puder ser respeitado. Além de distribuir máscaras, o governo ainda colocou um valor máximo para este modelo mais comum. O preço é equivalente a R$ 6. O primeiro-ministro Pedro Sánchez pediu ainda a prorrogação do estado de emergência até o dia 7 de junho, para evitar uma segunda onda de contaminações. Solamente para salvar vidas, defender a saúde pública dos espanhóis. Assim como outras regiões que adotaram a quarentena e a população respeitou as restrições, Londres colhe os frutos do sacrifício. A cidade, que já foi o epicentro do coronavírus aqui no Reino Unido, não registrou nenhum novo caso nas últimas 24 horas. Mas a população entendeu que, apesar de uma batalha ter sido vencida, a guerra ainda não acabou. Estas imagens do metrô da capital mostram vagões vazios. E no sul da Inglaterra, os britânicos curtiram o dia mais quente do ano na praia, respeitando o distanciamento social. Aqui no Reino Unido, o sistema de saúde contou com a ajuda deste senhor de 100 anos de idade. O capitão Tom Moore se tornou uma celebridade ao arrecadar quase 240 milhões de reais para hospitais do país em uma vaquinha na internet. A boa ação foi reconhecida. E agora o ex-veterano do Exército vai receber o título de cavaleiro, uma das mais altas honrarias da monarquia britânica. Na chuva, no frio, no sol e até durante uma pandemia, os motoboys não param de circular pelas ruas. Enquanto parte da população cumpre o isolamento social, esses profissionais estão trabalhando árduo diariamente. A comodidade de pedir uma entrega e receber onde estiver só existe devido a esses trabalhadores e em meio ao isolamento social que precisamos respeitar
eles ganharam ainda mais importância. Isso, a gente sempre teve essa ponte de estar levando comidas, medicamentos para a casa das pessoas, sendo que a gente não aparecia tanto. E hoje todo mundo está vendo que só quem está na rua é a gente. Josué redobrou os cuidados com a higiene. Ele usa todos os equipamentos de proteção para a segurança pessoal e para os clientes. Até a maquineta do cartão é desinfectada. Quando a gente já chega na cooperativa normalmente, né, a gente já higieniza a moto por completo, o baú. Maquineta, toda vida que a gente vai na casa do cliente e chega, a gente já passa um álcool na maquineta, sempre. E sempre utilizando álcool nas mãos ou lavando com sabão, né? Que é o importante. O uso de máscara também. Durante a quarentena, eles também fazem parte do grupo que não parou de trabalhar. Levam produtos essenciais para quem está em casa e muitas vezes não pode sair. Todos os serviços que a gente está podendo prestar um suporte aos clientes, né? A gente está prestando, como serviço de compra, delivery normal de comida, serviços bancários. Então a gente está tentando prestar o maior suporte possível para que o pessoal fique realmente em casa. Muitos restaurantes, né, hoje estão sobrevivendo devido ao serviço de delivery, certo? Então a gente entende que realmente é um serviço necessário para a sociedade. Alan também tem medo de ser infectado. No entanto, se protege e trabalha pesado. E realmente a gente tem medo de ser infectado. Porém, a gente entende que é um serviço essencial, certo? Principalmente porque a gente tem família, né? Aí, quando chega em casa, tem que fazer toda aquela asepsia, né? Tirar toda a roupa e para não infectar nossos entes. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã. Excelente noite para você.